Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou passar algumas informações importantes para esta semana, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o roteiro de estudos. Não sei se vocês perceberam, eu disponibilizei uma atividade para vocês para entregar no domingo, dia 9, tá? Todos vocês receberam. Lembra que nós havíamos combinado? Cada professor ficaria responsável por de 1 a 4 roteiros, dependendo da quantidade de disciplinas. Então eu já disponibilizei, já passei as orientações e vocês então deverão adaptar o roteiro que vocês já fizeram e acrescentar, pois esse roteiro ele é um roteiro referente ao segundo bimestre. Eu coloquei algumas informações que são importantes para vocês ficarem cientes, tá? O roteiro deverá ser autoexplicativo, então não esquecer de tentar ser didático, passar as orientações para os alunos de forma muito didática. E lembrando sempre que o aluno ele não terá o apoio, né, de vocês, então o roteiro ele tem que ser autoexplicativo. Converse com um colega de área para esclarecimento de dúvidas e habilidades, né, que deverão ser desenvolvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, procure o colega. Lá no grupo do Plínio tem os contatos. Vocês podem procurar o colega para esclarecer, de repente trocar algumas ideias. Eu coloquei também para evitar de passar textos e pedir para o aluno copiar. Eu recebi alguns roteiros anteriormente em que o professor dava aquele texto enorme e pedia para o aluno copiar no caderno. Então isso não faz muito sentido, então evitem de fazer isso. Se o aluno já tem ele impresso, não tem por que o aluno ficar copiando, né? Então aproveitar, desenvolver isso para leitura, de repente fazer alguma resenha, algum resumo, mas não copiar, tá? Eu também coloquei para vocês refletirem sobre os roteiros que foram elaborados anteriormente, verificar o que pode ser alterado de acordo com aqueles elementos, né, que nas orientações aqui na sala do Classroom tem lá nas orientações, se eu não me engano, do dia 13 de julho, tem o documento que é uma sugestão de roteiro, e lá tem vários elementos que vocês podem olhar, verificar e fazer essa análise para verificar se o roteiro de vocês estão dentro daquelas sugestões, tá? E como muitos professores não entregaram o roteiro da última vez em que eu solicitei, então esses roteiros eles serão, eles vão contar como frequência na semana do dia 10. Então vocês vão entregar no domingo para mim, na segunda eu já aponto quem não entregou, eu vou colocar lá que não fez, tá? Dentro da planilha que eu encaminho para a Mari. Por que isso, gente? Porque justamente pelo fato de, infelizmente, muitos professores focarem só nos roteiros dos alunos no Classroom e esquecer do roteiro de alunos sem acesso à internet. Segundo o documento orientador, nós temos que focar todos os alunos, dar a oportunidade para todos. Então, assim, esse roteiro que vocês estão fazendo já foi feito dessa maneira, cada professor ficar responsável por uma série, que é justamente para amenizar, né, o lado de muitos professores que têm várias salas. Então, nós estamos unificando esses roteiros, já pensando nisso. Por isso, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, em não atrasar e fazer o roteiro entregar em dia, porque na segunda-feira eu pretendo já começar a encaminhar esses roteiros para os pais. Muitos estão me procurando, muitos estão pedindo, e não adianta eu entregar roteiros, como eu já disse para vocês, só 5 roteiros, ou então entregar um roteiro que foge da realidade do aluno, tá bom? Dentro do roteiro, vocês vão ver que tem lá
os nomes em PDF de quem ficará, né, responsável. Se ficou algum professor fora, aí você vai procurar o colega de área, né, da área, para tentar ajudá-lo, ver o que você pode fazer para ajudar, tá bom? Mas aqui tem os nomes dos professores e suas disciplinas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Língua portuguesa, por exemplo, língua portuguesa, desculpa. Anderson vai ficar responsável pelo 7º ano, 8º ano também é o Anderson, 9º ano Jorge, 1ª série eu Si, 2ª série eu Si, 3ª série Manu. Todos os outros professores vão utilizar esses roteiros. Então, o Manu, vamos supor que dá aula no 3º A e tem a Eu Si que dá no 3º B. Então, a Eu Si vai aproveitar esse roteiro do Manu para usar no 3º ano, tá? A ideia é esta. Além dessa planilha, tem aqui, então, o modelo do roteiro. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele segue o mesmo modelo lá. Algumas informações só que foram alteradas. Então, aqui, ó, a quantidade de aulas, que é importante colocar, né? As habilidades, o objetivo da aula. E aqui, ó, como a aula será realizada. Então, é importante esse momento que vocês farão de forma bem didática para este aluno. E também o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. É importante o aluno saber como ele será avaliado, o que vocês esperam desse aluno. Então, vamos supor que no roteiro tem lá uma leitura, tem uma pesquisa num livro didático, mas o que vai valer é a entrega de uma resenha, exemplo. Então, é importante o aluno ter esse conhecimento, tá? Não coloquem um nome no roteiro, só coloquem a série e aqui já está informando que é referente ao 2º bimestre. Então, eu pretendo na segunda-feira já disponibilizar esses roteiros para os alunos. Eu vou dar um prazo para eles entregarem. Nesse meio tempo, vocês terão um prazo para fazer já do 3º bimestre, tá bom? Em relação ao primeiro, nós deixaremos em aberto e se der tempo, se essa pandemia continuar, a gente pensa no roteiro do primeiro. Mas como nós começamos a fazer esse roteiro já tarde e já era o 2º bimestre, então o 1º bimestre ficará em aberto para o aluno, se tiver que fazer a atividade, ele faça no retorno às aulas, ou se algo mudar, depois a gente conversa a respeito. Mas é do 2º bimestre em diante, tá bom? Então, em relação aos roteiros é isso, tá? Entrega domingo. Além dos roteiros, gente, o que eu gostaria de passar para vocês é sobre o engajamento do professor. No conselho, nós conversamos sobre o professor, ele ficar agora, ele começar a formalizar as ligações que ele faz para os alunos que não estão acessando as atividades no Classroom. Então, qual que é o objetivo? A priori, nós tínhamos falado que todos os professores fariam isso, mas após uma conversa com a gestão e também com sugestões dos professores, o que nós resolvemos fazer? O POC é que ficará responsável por esse controle. É um trabalho que o POC já faz, tá? Só vai agora formalizar. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui essa planilha aqui. Então, a ideia é o seguinte. O professor vai receber lá a planilha, o professor POC vai receber uma planilha que eu ainda não criei, mas que eu vou criar essa semana e vou disponibilizar para vocês, tá? E aí vocês vão receber essa planilha com os nomes dos alunos e vocês vão ter lá a informação se o aluno tem acesso à internet, se o aluno está cadastrado no Classroom,
o telefone do aluno, e aí provavelmente terá uma outra coluna em que eu vou informar data em que entrou em contato e com quem falou. Então, qual que é o trabalho do POC? É o mesmo trabalho que vocês já estão acostumados, que é entrar em contato com os responsáveis, perceber o porquê que o aluno não está participando, e aí depois ele vai encaminhar para mim essa planilha, e eu, a Adriana e a Mayra, nós vamos sentar e nós vamos fazer uma segunda busca ativa. Então, de acordo com os resultados do inicial do POC. Então, o professor POC ligou para um aluno e informou o dia, passou lá 4, 5 dias, o aluno não entrou no Classroom, então nós faremos essa busca ativa também, tá? Eu vou passar aqui para vocês só um exemplo. Vamos ver se no celular dá para fazer, tá? Vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver. Acho que no celular não tem opção. No computador tem uma opção de notas que mostra, né, o engajamento do aluno, como que o aluno está participando, essas coisas. Aqui no celular não mostra, mas em ATPC eu vou passar para vocês, vou explicar. Eu já passei isso anteriormente, mas aí eu vou explicar novamente para vocês como faz. Então, o professor POC, ele já consegue visualizar no Classroom quais são os alunos que não estão participando. E são esses alunos que o professor POC vai entrar em contato. Então, ele não vai entrar em contato com o aluno que não tem acesso à internet, porque esse aluno é um outro público, né, um outro foco, que são os roteiros que vocês estão desenvolvendo. O professor POC, então, vai entrar em contato, não pensando só na sua disciplina. Eu sou POC do segundo A e eu sou professora de Sociologia. Então, eu não vou olhar só aqueles alunos que não fizeram com Sociologia. Eu vou olhar a sala como um todo, tá? Olhar como que eles estão, qual que é o engajamento deles em relação a todas as disciplinas. Pelo Classroom tem como visualizar isso. E aí eu explico para vocês depois, tá bom? E em ATPC, porque a maioria dos POCs de sala, eles fazem ATPC com a gente aqui, com a unidade de ensino. Então dá para explicar isso em ATPC. Então não é nenhum procedimento complicado, isso já faz parte, né, do serviço de vocês, das atribuições. No caso agora vocês só vão formalizar, tá bom? Vão formalizar um trabalho que vocês já fazem. Então é isso, em relação ao engajamento será dessa maneira, com o POC de sala. Agora, esta semana, pensando já no próximo assunto que eu vou falar com vocês, interessante já esta semana o POC de sala entrar em contato com os alunos e com os responsáveis e já informar qual será a nossa próxima ação, né, na semana que vem. Então, alguns professores sugeriram, né, nós ficarmos uma semana sem postar nenhuma atividade. Então, seguindo essas sugestões, né, dos professores em conselho, a semana do dia 10/8, nenhum professor deverá postar nada, nenhuma atividade. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é dar um tempo para os alunos para que eles possam continuar tentar fazer as atividades e tentar alinhar esses alunos, né, esses alunos que estão lá atrasados no primeiro, segundo bimestre, e fazer com que a gente comece o terceiro bimestre com um número maior de alunos sem pendências, tá? Uma semana talvez seja o suficiente se todos os professores contribuírem. Então, todos os professores precisam trabalhar nessa busca ativa, tá?
E aí nós temos que pensar em uma estratégia, numa organização para ver como que será isso. Porque não é só simplesmente deixar de postar uma atividade. Não é só isso, né? Porque a gente sabe, simplesmente não postar, corre o risco do aluno, de repente, só ficar, né, e não fazer nada. Então, nós temos que fazer um trabalho intensivo. Então, divulgar isso, incentivar o aluno, entrar em contato, ajudar, fazer algum plantão de dúvidas, sei lá, gravar um vídeo explicando como que responde aquela atividade do primeiro bimestre, entendeu? Então, assim, são várias possibilidades e que eu gostaria de ouvir vocês, né? De ter algumas sugestões para a gente poder fazer um trabalho muito legal e para que esse trabalho ele tenha algum tipo de retorno, tá? Então é isso. Então, semana do dia 10 não terá nenhum tipo de roteiro a ser postado no Classroom. Vai ser uma semana de uma busca ativa intensiva. E além disso, voltando a do POC, então é importante o POC esta semana já informar esses alunos, tá bom? Eu vou também divulgar isso nas redes, mas é importante que o POC sala faça isso, é importante que cada professor de cada disciplina ele faça isso também, faça essa divulgação, tá? Semana do dia 10 é a semana para colocar as atividades em dia. Além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, as apps. Ai, gente, celular é meio ruim pra fazer aqui os negócios. Vamos lá, as apps. Eu disponibilizei para vocês, né? Eu recebi hoje o link, né, das apps. Então, aqui tem o link, aqui tem também o vídeo de como fazer isso, tá? Peraí, gente. Vamos ver aqui. Então, ó, tem a língua portuguesa, tem aqui todas as séries, já tem o formulário pronto, então vocês só vão copiar para o Google Drive de vocês. Vocês precisam fazer uma cópia para vocês terem depois a resposta, né, desses alunos. Então, antes de compartilhar isso no Classroom, o que vocês farão? Vocês farão essa cópia, tá? Só lembrando que está marcada, né, a app para esse período, né, para esse período da semana da busca ativa intensiva. Isso aí não tem como a gente mudar, tá? Então, essa app ela vai permanecer, vocês, professores de língua portuguesa e matemática, vão direcionar para o aluno, tá? Mas isso é a parte. Vai ser algo à parte para eles, trabalhando só a app, que será disponível na semana que vem, tá bom? Para eles, mas aí eu converso com vocês melhor. Vamos ver aqui. Então tem várias aqui. Quem precisar de ajuda para tirar, pra fazer uma cópia, aí vocês podem contar comigo, tá? Além da app, gente, vamos ver aqui. É sobre o calendário do Plínio. Então, eu fiz uma sugestão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver aqui, eu perdi. Tinha colocado aqui na tela, agora não tem mais. Mas eu criei uma sugestão aqui do Plínio. Eu vou entrar aqui para vocês, enquanto eu vou conversando, que eu peguei o calendário do Plínio, né? E montei um esquema. Vamos digitar aqui, ó, calendário. Aqui, ó, calendário Plínio. Tá um pouco cortado aqui, gente, mas acho que dá para entender. Então, eu fiz uma sugestão. O que seria essa sugestão? Uma sugestão um cronograma de postagens no Classroom. Então, aqui a semana do dia 3 do 8 a 7 do 8 seria uma aula expositiva, que é isso que que vocês fizeram, né? Foram orientados. Apenas uma aula expositiva.
Aí na semana do dia 10/8 será essa busca ativa intensiva, tá? Não terá atividade nenhuma. Aí lá no dia 17/8 a 21/8 é que nós teremos a atividade avaliativa, a primeira atividade avaliativa do aluno. Na semana seguinte, uma aula expositiva. Aí na outra semana, uma atividade avaliativa. Na semana seguinte, uma aula expositiva. E assim sucessivamente. No final do bimestre, serão 4 atividades apenas, tá? Que o aluno terá que fazer. Então, assim, eu acredito que isso reduz um pouco, né, as atividades para os alunos. E também, reduzindo um pouco, isso facilita o aluno, né, a desenvolver as atividades. Porque foi disponibilizado para o aluno um formulário e, assim, a principal crítica, né, o principal problema que o aluno tem, o primeiro é o excesso de atividades e o segundo é as dúvidas que eles têm em relação às disciplinas e que eles não conseguem esclarecer, porque realmente o Classroom ele é uma ferramenta legal, só que a interação ali do aluno com o professor, ele ainda não é tão legal. Não é igual o WhatsApp, que consegue interagir melhor, e muito menos nenhuma ferramenta, muito menos da forma presencial que a gente consegue esclarecer as dúvidas para o aluno. Então a ideia, gente, é quando for postar uma aula expositiva, que aí futuramente eu vou falar melhor para vocês sobre isso, mas a ideia não é só simplesmente pegar um vídeo do YouTube, postar lá e pronto. Isso é uma aula expositiva. Não. A ideia é criar um roteiro de estudos em cima daquela habilidade em que o professor estiver trabalhando. Então, ele não vai pedir nada para o aluno fazer, assim, de uma devolutiva. Olha, eu quero que você resolva essas questões, essa lista de exercício e me devolva valendo 2. Não é isso. Na aula expositiva, a ideia é você apresentar o conteúdo, né? Esse conteúdo ele pode ser feito pode até ser um vídeo do YouTube, sim, mas o professor ele tem que orientar o aluno, ele tem que guiar o aluno, encaminhar o aluno, direcionar o aluno a assistir esse vídeo. E essa aula expositiva, ela pode ser também com podcast, ela pode ser também com imagens, ela pode inclusive ser com textos, contanto que o professor ele explique, né, o conteúdo daquela matéria, o conteúdo daquela disciplina. Isso que é importante. E assim, eu vou depois passar para vocês certo, né? Mas a ideia seria essa. Então a ideia seria trabalhar, intercalar uma atividade com uma aula expositiva. E aí claro que depois eu vou explicar para vocês, dentro do Classroom, quando você cria uma aula expositiva, você não precisa criar uma atividade, você cria só um material, mas isso eu vou deixar para a próxima semana para explicar para vocês. A ideia desse calendário, gente, é passar para vocês que não têm a TPC, né, comigo, porque isso aqui não é uma decisão, isso aqui é uma sugestão que eu estou passando para vocês e eu gostaria de ouvi-los. Então, a opinião de vocês é muito importante. Então, se vocês puderem depois mandar uma mensagem nos grupos, pode ser nos grupos lá, outras sedes, grupos de ATPC, falando se vocês concordam com esse calendário ou se vocês têm alguma coisa para mudar, se tem alguma coisa que vocês sugerir, olha, eu pensei assim, seria legal se fizesse assim. Então, assim, esse é o momento de conversarmos para ver se dá certo ou não, tá? Então, eu estou vindo com a sugestão para vocês e aí vocês vão me retornar dizendo se isso é válido ou não, tá? Ainda não é definitivo, eu só vou poder dizer isso para vocês na quinta-feira, depois que eu terminar o ATPC com todos os professores e que todos os professores falarem gostamos ou não gostamos, tem algo assim, eu acho que assim não vai dar certo. Então essa é a ideia,
tá bom? Então, você que não participa de ATPC, se puder deixar um recado lá na sala, de outras sedes, coloque lá, não concordei, eu acho que dá pra fazer isso. Então, é só expor, tá bom? E aí depois eu explico pra vocês o resto, quando se isso for adaptado, aí nas próximas semanas a gente vai conversando, tá? E pra encerrar, gente, que eu já falei muito, né? Pra encerrar, eu quero falar sobre a reunião de pais. A reunião de pais, ela será sábado, tá? Às 11 horas da manhã. Todos os professores que têm sede na escola Plínio Ferraz deverão participar. O professor que não tem sede, se quiser participar, fique à vontade. Fique como um convite. É um convite apenas. Mas professor que tem sede deverá participar às 11 horas da manhã. Será via Google Meet. Eu vou gravar um vídeo para os pais, para a comunidade, fazendo o convite, né? E já instruindo como instalar o Google Meet. E vamos tentar fazer pelo Google Meet, porque acredito que é a melhor ferramenta para fazer trabalhar online e também com a interação. Porque nós tentamos outras ferramentas mais simples, mas infelizmente não foi tão, não teve tanto sucesso. O Google Meet ele terá sucesso, ele tem sucesso, e os professores, é importante que os professores participem, principalmente porque assim, eu vou criar uma pauta, nós vamos falar sobre essas informações, principalmente sobre a semana, sobre as apps, sobre a semana da busca ativa. Mas, gente, principalmente é importante o professor participar, por quê? Porque se algum pai perguntar de um aluno, fulano de tal, eu particularmente eu não conheço todos, né? Eu conheço os alunos que eu dei aula no ensino médio ano passado. Mas sim, o fundamental, por exemplo, eu já não conheço. Então, é importante, de repente, o professor, se eu precisar de ajuda de algum professor tal, o professor está ali para participar, tá? Então, é isso. Eu agradeço aí vocês e eu acho que eu passei todas as informações que deveriam ser passadas essa semana. Então, até a próxima. Obrigada, gente. Beijo.